A Segunda Guerra Púnica foi uma guerra de sobrevivência entre romanos e cartagineses. Essa guerra marcou o início de uma nova era em todo o Mediterrâneo, onde o vencedor controlaria o destino de várias nações. No alvorecer da Segunda Guerra Púnica, Aníbal Barca desafiou Roma ao atravessar os Pirineus e os Alpes, durante o verão e no outono de 218 a.C., em uma marcha surpreendente. Quando chegou à Itália, ele rapidamente conseguiu triunfos notáveis nas batalhas de Trébia e Trasimene, onde as legiões romanas sofreram derrotas devastadoras. Diante dessas derrotas, Roma recorreu ao escudo de Roma, Fábio Máximo, nomeado ditador para conter a ameaça cartaginesa. Fábio adotou uma estratégia de desgaste, evitando confrontos diretos, enquanto acabava com a capacidade de Aníbal de se abastecer. Mesmo sendo eficaz, essa abordagem frustrou muitos romanos impacientes, que esperavam um confronto direto para conseguir uma vitória decisiva. A estratégia de Fábio, embora inicialmente impopular, refletia uma compreensão profunda da situação. Se Aníbal Barca continuasse devastando a Península Italiana sem resistência, era possível que os aliados de Roma começassem a reconsiderar sua lealdade. Com o término do mandato de Fábio, o Senado optou por não estender seus poderes extraordinários. Logo, o comando foi transferido para os cônsules Cineu Servilio Gêmino e Marco Atílio Régulo. Em 216 a.C., com a volta das eleições, Caio Terêncio Varrão e Lúcio Emílio Paulo assumiram como cônsules, reunindo um exército de tamanho sem precedentes, com o objetivo de destruir Aníbal. Políbio, o historiador grego, relata que, diante do crescente temor e ansiedade, o Senado romano mobilizou 8 legiões, um feito sem precedentes na história da República. Tradicionalmente, um cônsul comandava 2 legiões, mas a magnitude da ameaça cartaginesa exigiu uma resposta militar de escala muito maior. O Senado decidiu dobrar o número de legiões. Cada nova legião foi reforçada para contar com 5.000 soldados de infantaria e 300 de cavalaria, além de um contingente proporcional de tropas aliadas, elevando a cavalaria para 900 por legião. Isso resultou em um exército colossal de aproximadamente 40.000 soldados romanos e 2.400 cavaleiros. As fontes antigas, como Tito Livio, oferecem relatos variados sobre o tamanho exato desse exército, com algumas afirmando um aumento de apenas 10.000 homens em relação ao efetivo regular. Outras fontes dizem que o total de soldados era de mais de 80.000. Apesar das discrepâncias nos números, há um consenso de que os cartagineses enfrentaram um oponente de tamanho considerável. A estrutura de comando romana também sofreu mudanças significativas. Os 2 cônsules, que normalmente comandariam 2 legiões cada, encontrarão-se liderando todas as 8 simultaneamente. A lei romana estipulava que eles alternassem o comando diariamente, uma exigência que se mostrou desafiadora na prática. No dia da batalha, o comando recaiu sobre Varrão, cuja liderança foi posteriormente criticada e possivelmente distorcida pelas fontes aristocráticas. Varrão, sem descendentes influentes para defender seu legado, contrastava com Paulo, cujo neto, Cipião Emiliano, protegeu sua memória e influenciou narrativas históricas como as de Políbio. Em 216, Aníbal executou um movimento estratégico ao capturar Canas, um vital depósito de suprimentos na Apulia. Essa ação não só privou os romanos de recursos essenciais, mas também lhes impôs um controle territorial desafiador. Os cônsules romanos, determinados a reverter essa situação, organizaram uma marcha ao sul para confrontar Aníbal, estabelecendo acampamento nas proximidades do rio Ofanto. Varrão, assumindo o comando no primeiro dia, é frequentemente retratado como impulsivo e arrogante, ansioso por uma vitória decisiva contra Aníbal. Durante a aproximação a Canas, as forças de Aníbal realizaram uma emboscada, que Varrão conseguiu repelir. Embora este confronto inicial fosse de pouca significância estratégica, ele inflou o moral romano, possivelmente alimentando a imprudência de Varrão. Em contraste, Paulo, o outro cônsul, era conhecido por sua prudência e cautela. Ele mostrou cautela quanto ao combate em terreno aberto, considerando a superioridade cartaginesa em cavalaria. Apesar de suas preocupações, Paulo posicionou a maior parte das forças romanas a leste do Ofanto, enquanto uma fração menor foi destacada para proteger o acesso aos recursos e atrapalhar as linhas cartaginesas. Durante 2 dias, os exércitos permaneceram imóveis em seus acampamentos. No segundo dia, Aníbal, prevendo a mudança de comando para Varrão, provocou os romanos oferecendo batalha, mas Paulo recusou. Reconhecendo a dependência romana da água do rio, Aníbal enviou sua cavalaria para atacar o acampamento menor, causando desordem e cortando o abastecimento de água. Na véspera da batalha, um oficial cartaginês chamado Gisgo expressou surpresa com o tamanho do exército romano. Aníbal, com sua famosa astúcia,
Respondeu com uma observação perspicaz que aliviou a tensão entre suas tropas, destacando a ausência de qualquer soldado chamado Gisgo entre as vastas fileiras romanas. Relatos de historiadores como Apiano e Tito Livio sugerem que Aníbal empregou táticas de engano, enviando mercenários para se passarem por desertores. Esses guerreiros, armados secretamente, teriam causado tumulto dentro das linhas romanas assim que a batalha começou. No entanto, a autenticidade desses eventos permanece em debate entre os estudiosos. Os historiadores antigos frequentemente não fornecem datas precisas para os eventos que relatam, mas é dito que a batalha ocorreu em 2 de agosto de 216 a.C. Os números das tropas envolvidas em batalhas antigas muitas vezes não são confiáveis, e a Batalha de Canas não é exceção. Esses números devem ser tratados com cautela, especialmente os relacionados ao lado cartaginês. O exército cartaginês era composto por guerreiros de várias regiões, e poderia ter entre 40.000 e 50.000 soldados. A infantaria incluía cerca de 8.000 líbios, 5.500 gaetulianos, 16.000 gauleses e 8.000 guerreiros de diversas tribos da Espanha, incluindo ibéricos, celtiberos e lusitanos. A cavalaria de Aníbal também era bastante diversa. Ele comandou 4.000 númidas, 2.000 cavaleiros da Península Ibérica, 4.000 gauleses e 450 líbio-fenícios. Aníbal também tinha um contingente auxiliar de escaramuçadores, composto por 1.000 a 2.000 fundeiros baleares e 6.000 lançadores de dardos de diversas origens, possivelmente incluindo lusitanos. O fator de união do exército cartaginês era o vínculo pessoal que cada grupo tinha com Aníbal, o que reforçava a coesão e a eficácia das suas forças. O mais incrível era o espírito de liderança do general cartaginês, que sempre manteve seu exército unido, mesmo sendo tão diverso e formado por mercenários. A implantação convencional dos exércitos da época envolvia colocar a infantaria no centro, com a cavalaria nas alas. Os romanos seguiram essa convenção de perto, mas optaram por dar mais profundidade à infantaria, esperando romper rapidamente o centro da linha de Aníbal. Varrão sabia como a infantaria romana havia conseguido penetrar no centro de Aníbal em Trébia e planejou recriar isso em uma escala ainda maior. Os príncipes estavam estacionados imediatamente atrás dos astados, prontos para avançar no primeiro contato para garantir que os romanos apresentassem uma frente unificada. Como escreveu Políbio, os manípulos estavam mais próximos uns dos outros, ou os intervalos diminuíam, e os manípulos mostravam mais profundidade do que a frente. Embora os romanos superassem os cartagineses em número, essa implantação focada na profundidade resultou em uma linha de frente de tamanho aproximadamente igual ao dos oponentes. Aníbal, entendendo a abordagem tradicional romana, usou seu exército menor de forma estratégica para obter uma vitória tática. Ele posicionou suas forças com base nas qualidades específicas de combate de cada unidade, considerando seus pontos fortes e fracos. Por exemplo, Aníbal colocou os fundeiros das baleares atrás da infantaria para lançar projéteis de longo alcance contra as tropas romanas. Ele posicionou seus ibéricos, celtiberos e gauleses no centro, alternando etnicamente na linha de frente, com ele mesmo e seu irmão Mago na liderança. Fontes romanas afirmam que essa posição foi escolhida por serem tropas menos confiáveis, mas análises modernas sugerem que foram selecionadas por sua experiência em batalha, encarregadas da retirada controlada que permitiria o movimento de pinça de Aníbal. A infantaria africana púnica foi colocada nas alas, pronta para atacar os flancos romanos no momento crucial. Asdrúbal liderou a cavalaria hispânica e gaulesa à esquerda, perto do rio Alfidus, atual Ofanto, enquanto Ranão comandava a cavalaria númida à direita. Com o flanco do exército no Alfidus, Aníbal evitou que esse lado fosse flanqueado pelos romanos. A cavalaria cartaginesa, composta por cavalaria média hispânica e cavalos leves da Numídia, tinha como objetivo derrotar a cavalaria romana e atacar a infantaria romana pela retaguarda enquanto ela pressionava o centro enfraquecido. As tropas africanas veteranas pressionariam pelos flancos no momento decisivo para cercar as legiões. Os romanos, posicionados em frente à colina que levava a Canas e com o flanco direito cercado pelo rio Alfidus, tinham o flanco esquerdo como o único meio viável de retirada. Além disso, Aníbal manobrou suas forças de modo que os romanos ficassem voltados para o leste, com o sol da manhã brilhando em seus olhos e vento de sudeste soprando areia e poeira em suas faces. A estratégia de Aníbal, baseada na compreensão do terreno e das capacidades de suas tropas, foi decisiva para a vitória. À medida que os exércitos se aproximavam, Aníbal estendeu gradualmente o centro de sua linha. Políbio descreve. Ele organizou todo o seu exército em linha reta, avançou com as companhias centrais de hispânicos e celtas, mantendo o resto em contato, mas gradualmente caindo, criando uma formação em meia-lua.
A linha dos flancos se tornava mais tênue à medida que se prolongava, com o objetivo de usar os africanos como força de reserva e iniciar a ação com os hispânicos e celtas. Esta formação em forma de crescente, com o centro cartaginês curvado em direção aos romanos, tinha as tropas africanas nos flancos em formação escalonada. O objetivo desta formação era desacelerar o avanço da infantaria romana, permitindo que Aníbal mobilizasse sua infantaria africana de forma mais eficaz. Embora muitos historiadores considerem essa tática intencional, alguns sugerem que a curvatura poderia ser resultado natural de uma ampla frente de infantaria em movimento ou da pressão exercida pelo centro romano concentrado. A batalha começou com um feroz confronto de cavalaria nos flancos. Políbio relata que muitos cavaleiros hispânicos e celtas desmontaram devido à falta de espaço para lutar a cavalo, descrevendo a luta como bárbara, devido à sua brutalidade. A cavalaria cartaginesa conseguiu vantagem e eliminou seus oponentes romanos. No outro flanco, os númidas mantiveram a cavalaria aliada romana ocupada. Asdrúbal, liderando a cavalaria hispânica e gaulesa, não perseguiu a ala direita romana em retirada, mas conduziu suas forças para atacar a cavalaria romana que ainda lutava contra os númidas. Cercada, a cavalaria aliada cedeu, e os númidas os perseguiram fora do campo. Enquanto isso, a infantaria de ambos os lados avançava no centro do campo. O vento do leste jogou poeira nos rostos dos romanos, obscurecendo sua visão. Embora o vento não fosse um fator crucial, a poeira criada pelos exércitos tornou a batalha mais difícil para os soldados de infantaria. A infantaria ligeira de ambos os lados se envolveu em escaramuças indecisas, infligindo poucas baixas e retirando-se rapidamente. Aníbal, permanecendo com seus homens no centro, manteve uma retirada controlada. A genialidade de Aníbal mudaria o destino da batalha.